E aí, Cheguei, Marília? tudo bem? Tudo. Preparada para a nossa terceira live? Preparada. Tem bastante coisa boa para falar hoje, hein? Sempre as coisas são boas, não sei se bem faladas e se suficientemente claras, mas são importantes, né? Seguimos tentando, né? Vamos tentando. Bom, então vamos fazer um breve resumo de como foi a live 2 na semana passada, porque hoje muitos conteúdos vão dar continuidade ao que foi falado na semana passada. Né? Então, na live 2, o Hélio deu ênfase para falar sobre o controle coercitivo, o controle aversivo. Né? Então, tendo em vista o quanto que isso é importante para a gente compreender o comportamento do indivíduo dentro de grupos. Né? Então, lembrando que todas as principais análises, reflexões aqui são todas relativas ao comportamento coletivo. Né? Não estamos fazendo análises e reflexões individuais nesse momento. Né? Então, partindo da visão de homem proposta pelo Skinner com o behaviorismo radical, nós temos todo um arcabouço de princípios, ou seja, né, leis que regem o comportamento humano. E ao estudarmos esses princípios, é que nós nos deparamos com as contingências coercitivas. Então, esse é o terreno aí para a gente passar a refletir sobre as contingências coercitivas. Né? Então, na semana passada, o Hélio foi transcorrendo aí alguns conceitos bastante importantes do controle aversivo. Sendo que a gente tem, né, caracteristicamente aí os exemplos de apresentação de estímulos aversivos, né? Mas também temos, né, o Hélio começou a apresentar para a gente o conceito do controle que é exercido sobre o comportamento dos outros a partir da apresentação de consequências agradáveis. E aí nós temos diversos desdobramentos para pensarmos como que se dá esse controle, como que nós nos tornamos conscientes de que esse controle é exercido e como que nós nos comportamos uma vez que somos alvo de controle realizado dessa forma, né? Então, nós vamos retomar alguns desses conceitos importantes, né, sobre como nós tendemos a nos comportar né, em situações onde nós somos controlados, né? E os desdobramentos disso, para o repertório e para a condição da nossa sociedade como um todo. Né? Então, Hélio, vamos retomar, eu acho que um conceito importante que você falou na semana passada, mas que pode não estar ainda suficientemente claro, né, para todos que estão aqui acompanhando, é a diferença entre os comportamentos de fuga e os comportamentos de esquiva. A gente falou, deu alguns exemplos, mas talvez não tenha ficado tão claro ainda. Podemos começar daí? Podemos, é uma boa dica para a gente aquecer um pouco a nossa apresentação Então, e uniformizar o nível de conhecimento do público que está nos assistindo, né? Bom, há uma diferença conceitual entre fuga e esquiva e que no laboratório onde esses conceitos foram pesquisados e de onde vieram as conclusões e a formulação do conceito, as condições são muito claras. No cotidiano, nem tanto. Mas nós podemos falar o seguinte: a fuga é aquele comportamento que é emitido e que elimina o estímulo aversivo presente. Por exemplo, se eu abro o chuveiro, está começando a cair água quente, enquanto eu faço, sei lá, alguma coisa de pendura a toalha, eu posso entrar debaixo do chuveiro e a água já está muito quente. Então, ao entrar, eu já me recuo, já me retiro da situação. Nesse caso, tem um exemplo de fuga. Não é? Agora, a esquiva podia ser ainda no chuveiro, parece que eu estou hoje super higienizado, né? Mas vamos lá. Então, a esquiva é o seguinte: eu agora estou pronto para entrar no banho, eu abro a torneira de água quente, porém ela aparece fria. Então, eu evito entrar para não entrar em contato com a água fria. Nesse caso, eu me esquivo de me expor à água fria. Então, numa mesma situação, você pode ter essas duas condições. No entanto, no cotidiano, isto não é usualmente tão claro.
Tanto que a gente costuma dizer fuga-esquiva, como se fosse uma palavra composta. Fuga-esquiva, comportamento de fuga-esquiva. O que importa, essencialmente, é que é comportamento controlado por eventos aversivos, desagradáveis, dolorosos e assim por diante. Né? Então, eu vou dar um exemplo. A criança está com febre. A mãe percebe, toca a testa da criança, está com febre. Vou ligar para o pediatra. Nesse caso, nós chamaríamos esse comportamento dela, vou ligar para o pediatra, esquiva ou fuga. Então, nesse caso, você vê que já fica confuso, porque depende da interpretação e como você prefere analisar o fenômeno. A febre é aversiva para a mãe. Então, se é aversiva, então o evento já está presente. E ela ligar para o pediatra é uma forma de encontrar um caminho para reduzir a febre. Então, nesse caso, seria fuga. Seria fuga. Né? Nesse caso, é fuga da febre. Porém, ela pode pensar, febre é um mau sinal, deve ser infecção, deve ser grave, pode ter agora uma convulsão daqui a pouco. Então, ela está mais preocupada, não com a febre, mas com as consequências que se seguirão à febre. E liga para o pediatra. Então, nesse caso, é esquiva do pior. Mas não deixa de ser fuga do menos pior que a febre. Então, nesse caso, como é que a mãe se comportou? Ela se comportou por fuga e esquiva. Ela fez as duas coisas. E não precisamos discutir muito mais esse aspecto, né? Agora, os dois aspectos que têm em comum, né, Hélio, tanto na fuga quanto no comportamento com a função de esquiva, é que algum estímulo antecedente sinaliza para a pessoa algum risco, algum perigo. Para que, diante dessa circunstância, então, ela vai identificar algum grau de perigo, ou já presente, ou esse risco, esse potencial, e é isso que vai evocar o comportamento dela, ou de fuga ou de esquiva, certo? Certo. Agora você levantou aí uma questão interessante. O sinal, ele pode ser um sinal que a comunidade entende como um sinal de perigo. Então, por exemplo, o trovão. De um modo geral, as pessoas se sentem amedrontadas com o trovão. As pessoas que conhecem mais a física do fenômeno de chuva, trovão, etc., dirão: o trovão significa que o perigo já passou. Eu vi, porque o perigo é o raio. Uhum. Né? Bom, então, nesse caso, se assustar com o trovão é mais ou menos um susto e uma reação de defesa de esquiva. Eu estou me esquivando de algo ruim que eu acredito que vai acontecer, mas já não vai mais acontecer, em condições normais. Certo. Então, agora, a pessoa que vê o raio, ela pode se defender porque o raio pode pegá-la. Daí, no caso, seria a fuga do raio e a esquiva. Bom, até aí, tudo bem. Mas a maioria das pessoas se assustam com o trovão, isso é normal e tal. Sim, mas as pessoas com fobia, elas encontram sinais de perigo onde a maior parte da comunidade a qual ela pertence não encontra uma razão. Por exemplo, pessoas que têm medo de subir no elevador. Né? A maior parte das pessoas sobe no elevador sem problema, mas alguns acham que se ver o elevador, a porta abriu, ela já começa a se afastar e pode até abandonar o pátio e tal. Né? Nesse caso, ela cria uma condição aversiva em função de sua história de vida. E nesse caso, nós falamos em fobias, medos exagerados, neuroses e assim por diante. Mais Ou seja, as pessoas podem criar. Perfeito. E está muito ligado à história de vida. Eu estou trabalhando tranquilamente no meu escritório. Chega o chefe, o gestor. Eu já começo a errar a digitação, já começo a ficar ansioso e tal. O chefe pode ser aversivo. Mas se uma pessoa tem uma história difícil com autoridades, foi punida, corrigida, criticada, etc., ela pode reagir
ao chefe, independente dele ser aversivo realmente ou não, mas o ver é uma construção da história de contingência dessa pessoa. Certo. Bom, então podemos entender, né, resumindo aí, que os comportamentos de fuga e de esquiva são comportamentos que nós aprendemos para lidar com a estimulação aversiva, né? Agora, vamos entrar então um pouquinho no que você falou semana passada sobre a possibilidade de se exercer controle sobre o comportamento do outro através da apresentação de estímulos que seriam mais agradáveis e seriam mais positivos. Então, vamos nos aprofundar nisso, entender um pouquinho mais como que é que se exerce esse controle, primeiramente? Aí você está falando já de uma situação mais complexa, em que as coisas são, em parte, evidentes e, em parte, depende de você ter um conceito para enxergar a evidência. Exemplo, o operário trabalha, a empresa, ao lhe dar um salário, dar de modo de falar, né? Quando ele conquista um salário, se submetendo às regras da empresa, né? Então, esse salário dá um padrão de vida X. Então, ele, com esse salário, paga, digamos, o aluguel, paga, sei lá, a comida, um plano de saúde, se for o caso, um remédio, numa urgência e tal. Então, ele tem um padrão de vida com aquele salário. Sim. Né? Então, as pessoas podem analisar assim, o funcionário de uma empresa, ou podia ser um operário, ele trabalha porque ele é reforçado positivamente no fim do mês, no fim de semana, ou quando ele termina o trabalho dele, ele é reforçado com dinheiro. E dinheiro é reforçador. Ora, a pessoa, raramente em condições assim, trabalhar numa empresa, sob regras rígidas, exigências que às vezes não, a maior parte das vezes é injusta, é muito exigente, muito estressante, etc. Ele não iria ao trabalho se ele pudesse escolher. Então, não é que ele trabalha porque tem reforço positivo, que é o dinheiro. Ele trabalha porque com esse dinheiro ele consegue produzir bens que são essenciais na sua vida. Pagar o aluguel, pagar a comida, a roupa, etc. Eventualmente, material escolar do filho, assim por diante. Então, ele não trabalha para ganhar dinheiro, ele trabalha para evitar que, sem dinheiro, ele não possa ter uma vida, vamos dizer, minimamente equilibrada do ponto de vista financeiro. Então, nesse caso, ele está trabalhando por fuga, esquiva da perda de possibilidade de aquisição, e não para ganhar o dinheiro. Embora as duas coisas estejam juntas, aí eu perguntaria a você, né? Mas como é que eu discrimino se ele trabalha pelo dinheiro ou se ele trabalha para usar o dinheiro? E se ele perder o emprego, ele vai passar privações. É pelo sentimento. Como que ele se envolve na atividade. Se ele tem prazer, se ele se sente livre no trabalho, se o trabalho é gratificante para ele, isto é, o trabalho produz reforços naturais, então você pode dizer que o trabalho é fonte de gratificações. E uma delas é o dinheiro. Sim. E se ele trabalha ansioso, ele preferiria não ir. A segunda-feira é pesada para ele. A sexta-feira é um alívio porque não tem que trabalhar no sábado. Então, se esses sentimentos são negativos, você já vai perceber que ele está sob condição coercitiva. E esse é o grande drama e o grande problema que o Skinner traz à tona, que é o seguinte: a pessoa que vive sob controle aversivo funciona com sofrimento. Funciona porque tem que funcionar. Já a pessoa que está sob controle de consequências agradáveis, ela quer fazer. Ela se sente bem fazendo. E pode ser até que o trabalho que causa lazer cause até mais esforço físico, desgaste físico, do que o outro trabalho. Então, por exemplo, o indivíduo vai pela estrada trabalhar,
De segunda a sexta, ele anda, digamos, 50 quilômetros no ônibus da empresa. Aí, no domingo, na cidade onde está a empresa dele, vai haver uma corrida de rua. Ele adora correr. Ter para ele fazer uma prova de 10 quilômetros para ele assim uma satisfação imensa. Ele se sente poderoso, ele se sente confiante, ele vê os amigos, ele vê aqueles que correm como ele, então ele vai correr ao lado, conversando e falando nas novidades, etc. É interessante isso. Então, a mesma estrada, o mesmo caminho, de segunda a sexta, causa nele um mal-estar. Estou indo para um lugar que eu não queria ficar. No domingo, a mesma estrada. Ai, que delícia! Porque então, você nota que as pessoas elas têm sentimentos e desempenhos, inclusive, diferentes quando o controle é coercitivo. No coercitivo, eu faço o mínimo para escapar da punição. E quando o controle é positivo, eu faço com satisfação e faço mais do que o mínimo, porque eu gosto de fazer. Existe maior variabilidade comportamental. Por isso que é muito importante a gente analisar as condições em que nós vivemos. Posso dar um exemplo de fuga e esquiva ainda? Nós estamos fugindo ou nos esquivando do coronavírus? Como nós não o vemos, e as recomendações deveriam ser tecnicamente na nossa seguinte: vamos nos esquivar de ambientes, de situações, de objetos que possam transmitir o coronavírus. Isso é esquiva. E fuga. Se eu tiver sintomas, quer dizer que eu estou com o coronavírus, há um indício disso, aí eu corro para o médico e o resto a gente vê o que acontece. Né? Por exemplo, a gente observou os países entrando em situação de quarentena em diversos momentos, né, de contágio das suas populações. Então, alguns países que entraram mais tardiamente no isolamento social, na quarentena, nós podemos dizer que eles estavam, né, já numa condição de fuga. Muitas pessoas que haviam contraído o vírus, que estavam, né, já falecendo, como outros países que entraram mais precocemente, tendo mais... Exatamente. Né? Agora, eu vou dar um exemplo ainda de como a gente analisa mal o controle aversivo. Uma pessoa se torna workaholic. Então ele diz assim, eu trabalho muito porque eu gosto do meu trabalho. Na verdade, quando ele fala que ele gosta, ele nem sabe, na verdade, se ele gosta ou não. Porque ele não está consciente das contingências que estão controlando o comportamento dele. O que ele nota, na verdade, é que ele gosta do que ele compra com o dinheiro do seu trabalho. Então, por exemplo, um alto executivo, ele pode ser um workaholic, e ele trabalha arduamente para ganhar um salário, vamos chamar assim, saboroso, abundante. E com este salário, né, ele pode comprar o carro novo, ele pode trocar o carro anualmente, pode viajar para o exterior e assim por diante. Mas vejam como a gente faz uma análise financeira e uma análise comportamental do fenômeno. Então, veja bem, ele vai comprar o carro. Vamos dizer que ele vai pagar de mensalidade desse carro 7 mil por mês. Ele ganha 50, ele fala, bom, sobraram 43. Né? Pois bem, agora, ele trabalha e se ausenta, para ganhar os 50 mil, ele se ausenta de casa, ele fica longe da esposa, ele não acompanha o desenvolvimento dos filhos, não acompanha a escola dos filhos. Então, ele ganha 50, 43 menos 7, por causa do menos 7.
Aí ele deveria, e nenhum economista e nenhum financista ensina ele a fazer esse cálculo. Bom, você ganha 50 mil, então vê o que você gasta. Ah, eu gasto, ele vai chegar, 7 mil do carro, sobram 43. Ah, muito bem. E escola particular para os seus filhos? Ah, escola particular também faz parte. Então, sei lá, mais X. Ah, e professora que vai acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos seus filhos, porque você não tem tempo e sua esposa não tem treinamento para fazer isso. Ah, então eu vou gastar, entendi, eu vou gastar mais terapeuta, fono, eu vou gastar com médicos. Ah, e tem mais. A minha esposa se cansou dessa vida de correria e conversamos e tal, e rompemos nosso casamento. Então, entendi. Então, você vai ter que dar também uma pensão para ela, para os filhos, e você, se quiser ter um novo casamento, né, você vai ter que ter um novo ambiente. Bom, então, os 7 mil do carro e outras despesas que ele teria, que ele está comprando, mas é que gosta, ele gosta não, ele gosta do carro, ele gosta de competir com o vizinho, ele é competitivo, ele não quer perder o status, então ele está totalmente sob controle aversivo. E nenhum financista põe na ponta do lápis assim, olha, esses 7 mil vão virar professor particular, terapeuta para os seus filhos, eventualmente seus filhos vão se engajar em uso e abuso de drogas, a sua esposa vai abandonar você. Soma quanto custa isso emocionalmente e financeiramente. Vai ser, nossa, eu sou um idiota dizendo que amo o que faço. Porque eu estou destruindo a minha vida e das pessoas que me cercam. Bom, então, dia virá que os economistas e financistas vão analisar o custo humano. O custo com anexos, terceirização de soluções de problemas que são gerados pela minha ausência. Então, é muito grave o controle coercitivo. E esse indivíduo, se eu fizer esta análise com ele, e só um comportamentalista seria capaz de fazer isso, bom, podia ter um curso de análise de comportamento, os cursos de economia, de administração. Por enquanto não tem, mas seria útil, né? Esse indivíduo, ele vai dizer assim, eu trabalho porque gosto. Claro que ele gosta. É a única coisa que ele sabe fazer. Então, ele acha que ele gosta, por quê? Porque ele não sabe fazer outras coisas. Curtir seus filhos, curtir a esposa, curtir o lar. E provavelmente nessa pandemia, ele está incontrolável em casa. Porque ele não sabe viver em casa sem estar dando ordem e tendo pessoas a seus pés. Que é também um controle coercitivo sobre as pessoas que o servem. E prestam serviços, né? Tudo isso eu estou alertando como a gente passa desapercebidamente, cotidianamente, pela ação de controles aversivos. Agora, os controles aversivos, veja bem, vamos falar da punição um pouquinho. A punição, ela pode ser uma condição da natureza. E os organismos humanos, no caso, vou falar dos humanos, que sobreviveram, e somos nós descendentes deles, deviam ter habilidades para fugir das condições aversivas. Então, nesse caso, as condições aversivas, inevitáveis, elas precisavam ser evitadas. Sim. Então, saber onde estava um predador e ser mais rápido que o predador, eu escapo da morte. E saber onde está uma presa e ser mais hábil do que a presa para consegui-la. Então, habilidade, vejam bem, a habilidade para pegar a presa pode ser considerado um comportamento reforçado positivamente. Eu me organizo, ataco a presa e ela é meu alimento. Pode ser visto assim. Mas pode ser também visto como, se eu não tiver habilidade, eu perco a presa. Então, eu estou sob controle de aperfeiçoar meu comportamento de fuga, esquiva. No caso, esquiva de perder a caça. Então, aí você vai dizer, qual que prevalece? Olhe para os sentimentos. Olhe para a postura do indivíduo que ele está caçando. Ele está leve, tranquilo, saltitante? Não. Ele está tenso. Ele pode perder a presa.
Então, que está controlando o comportamento. Bom, agora vem a pergunta. E quem é o predador hoje na nossa sociedade? Bom, basta a gente pensar no apelido dos chefes. É o monstro, o vampiro, o leão, o elefante. Se for gordo, se for agressivo, se for volumoso, eu acho que esse apelido Quer dizer, os chefes têm... Então, os predadores não são mais os animais predadores da selva. São aqueles que não precisariam ser predadores e são. E estão nos rodeando. Então, nós vivemos num ambiente muito complicado de fuga e esquiva. Bom, mas daí vem assim. Então, nós aprendemos a punir. Skinner fala claramente isso. A punição, embora ela tenha uma origem na espécie, filogenética, portanto, ela é principalmente ontogenética, aprendida na nossa rotina. E quem são os predadores? Por incrível que pareça, o maior predador do homem é outro homem. Esse é um problema. É o outro homem. E, nesse sentido, né, eu vivo sempre em ansiedade, sempre tenso. Sim. Agora, o predador homem, né, pode exercer, então, esse controle aversivo de duas formas. Eu acho que de uma forma que quando a ameaça é mais clara, né, que a gente vem falando aqui. Agora, tá me preocupando um pouco esse controle exercido através do que tem cara de reforço positivo, mas não é só a função de reforço positivo. Sim. Você considera que essa seja uma boa forma de exercer controle? É bom que exista essa forma de controle mais positivo? Ou isso faz de alguém mais predador ou menos predador, usar essa forma de controle? A sua pergunta tem variantes aí. Veja bem, veja bem. O importante é que o controle de uma pessoa sobre a outra é inevitável. Vou dar exemplo. Ele é inevitável. Porém, o controle é exercido a favor do outro ou a favor de quem pune. Se é a favor de quem pune, mesmo você oferecendo o reforço, você está escravizando. Então, pega, por exemplo, uma regra que é muito comum na nossa sociedade, principalmente nas pessoas mais velhas, né? Não se come manga com leite. Por quê? Da diarreia. Qual é a origem disso? Os donos de fazendas tinham o leite que era transformado em mercadoria, em queijo, em manteiga, etc., e que rendia para a fazenda. E a manga é uma fruta que existe em todo lugar. Até nas ruas tem mangueiras. Então, uma forma de assustar os escravos para que eles não roubassem, coitados. A gente fala roubar aqui como se fosse uma coisa indecente. Indecente é não dar a ele acesso ao leite. Bom, então, mas, quer dizer, se você misturar, você vai ter diarreia e não só vai sofrer, como vou saber que você misturou. Portanto, você pegou meu leite. É uma regra. Né? Então, as pessoas começam também a criar condições adversas para controlar, não em benefício da vítima, mas em benefício próprio. Então, nesse sentido, agora, quando o pai diz, né, na situação anterior, né, meu filho, olha, para o seu bem, eu quero que você estude, aprenda, o papai vai ajudar você a fazer a lição se você precisar. Até aí, parece que é reforço positivo. O pai dá atenção, elogia e valoriza a criança para fazer a lição. Mas criou-se condições para que ela goste de fazer a lição? Não sabemos. Ela pode estar fazendo para não decepcionar o pai, para não ser criticada pelo pai. Eu tive um cliente em que o pai não só fazia a lição com ele, o que parece, para quem está ouvindo, muito bom, mas o pai queria que ele fizesse a lição com letra bonita. Então, veja a situação que ele ficava. O menino ficava a tarde inteira trabalhando na lição, porque ele usava mais a borracha do que o lápis. Ele escrevia, mas essa letra não está bonita. Ele apagava e fazia de novo.
Até o pai chegar e dizer, a letra está bonita ou não. E esse pai, ele era tão preocupado, veja o exemplo, como ele é pitoresco, né? Ele era tão preocupado, vocês vão entender, que ele dava bons exemplos para o filho. Você quer ver? Eles tinham um abacateiro em casa, então, época de abacate, o pai pegava abacates, 3, 4, meia dúzia, e dizia para o filho, ó, leva esse abacate de presente para a professora. Esse pai não está ensinando o filho a dar o que é seu para alguém que é querido, a professora? Aparentemente, sim. O pai estaria reforçando a professora através do intermediário filho. Só que o filho era ridicularizado pelos colegas por estar puxando o saco da professora. Então, para ele levar o abacate para a professora era uma forma de comprar a professora. Era uma chantagem do ponto de vista dos colegas. E do pai? A mesma coisa. O pai dizia o seguinte, ela vai ficar muito feliz com os abacates e vai considerar você um aluno especial. Então, o pai também não estava fazendo por bondade. Ele estava agradando a professora para que a professora se comportasse de forma favorável com o filho. E o filho humilhado porque tinha que levar o abacate e ser ridículo. Então, veja assim, olha, eu achei que ele estava ensinando o filho a dar o que é de si para o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Eu como abacate, ela também come abacate. Não. As condições são coercitivas. Porque nós vivemos numa sociedade que favorece. Agora vem a pergunta, né? Se o filho não obedecesse, o pai iria repreendê-lo. O que o filho fez? Agora vamos ver como é que as pessoas que estão ouvindo essa história vão dizer. O filho esquecia-se de levar o abacate. Então, isto era um comportamento de esquiva. Aí o pai o repreendia. Você não levou. Então o pai dizia, coitada da professora, coisas desse tipo. A professora vai ficar sem o abacate. Então eu disse para o menino, então você, agora, à tardinha, você vai levar os abacates na casa da professora. Aí o filho leva os abacates na casa da professora e agrada ao pai que diz, você é um bom filho? Não, ele estava sob controle coercitivo, mas a forma, o papai fala direitinho para ele, explica como a professora vai ficar feliz a receber o abacate. E ele chega em casa e, para grande sorte dele, quem atende é o marido da professora, pega o abacate, não precisei entregar para o professor. Que alívio. Quer dizer, fuga, ele teve um alívio. Mas teve um azar, porque no dia seguinte, como a professora não ouviu entregando o abacate, em sala de aula, a professora disse, querido, muito obrigado pelos abacates que me levou em casa ontem à noite. Ou seja, ainda perante os colegas faz escondido. Vocês percebem, então? Mas como é que a gente faz essa separação? Como é que eu sei que é reforço? Como é que eu sei? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu sei quando eu tenho os conceitos que me levam a dizer se a pessoa está se comportando para fugir de alguma coisa, que é aversivo, até elogio nesse caso. Filhinho, você entregou os abacates, professor? Entreguei, papai. Você não derrubou nenhum abacate no caminho que pode depois ficar amassado, ficar preto por dentro, a professora vai achar que é abacate podre. Não, papai, você é um amor, meu filho. Um beijinho para você. Mas o menino tá... Ai, graças a Deus meu pai engoliu. Ai, graças a Deus nenhum colega soube que eu levei o abacate. Judiação. Judiação. Então, qual era a queixa desse cliente? Esse cliente se tornou um profissional liberal e o escravo dele era o cliente. Tinha que fazer letra bonita. Ele tinha que atender o cliente, dentista, da melhor forma possível. Então, ele demorava para fazer uma restauração que tem que ficar perfeita e assim por diante. Não vivia. Sempre ansioso, né? Bom, acho que eu respondo a sua pergunta.
Sim, respondeu. E agora vamos pensar o seguinte, né, Hélio? Como que seriam então possibilidades, né? Existem formas aí eficazes de se exercer contra-controle, então, diante dessas situações? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque será que esse menino vai estar condenado a sempre ter que entregar os abacates e se sentir exposto aí diante dos colegas? Eu diria que o controle é inevitável nas relações com as pessoas. O que a Sim, gente tem que olhar não é se existe ou não o controle, mas qual é a função do controle. e em Então, benefício de, né? em benefício de quem? Então, vejam bem, uma criança, um bebê, 3 meses, faz 3 horas e meia que ele não come, estava dormindo. Aí ele acorda, começa a fazer um barulho. A mãe, opa, vou preparar o mamá, que já devia estar quentinho. Antes que ele chore, eu darei o mamá para ele. Comportamento de esquiva. Antes que ele chore. Fuga. Já está chorando, eu saio atropelando o cachorro, chutando cadeira e tal, e coloco a mamadeira na boca dele. Bom, fuga. Mas não é isso que interessa. Interessa o seguinte, essa criança está ou não está controlando a mãe? Está. Sim. Está sinalizando para a mãe. O acordar, o murmurar, é assim, está na hora de você me alimentar. E a mãe faz tudo isso para se gabar que é uma boa mãe? Espero que não. É para cuidar bem do seu filho. Então, nesse caso, a criança controla a mãe. Sim. Mas a mãe fica feliz em ser controlada porque ela pode atender a solicitação. E, na verdade, a pergunta é: e como é que você se sente depois que seu filho mamou? Ah, eu sinto que ele está tão feliz, ele olha assim, já com o olhinho meio assim, amortecido, tipo assim, estou saciado, mamãe. Ela está olhando para o aspecto reforçador, positivo, dos movimentos do filho de estar saciado e bem. Mas ela já se comportou por fuga e esquiva. É para que a criança não chorasse e não passasse fome. E ela vai se condenar se ele chegar a chorar, porque eu fiz ele sofrer. Então, também é um controle. Então, agora, e a mãe controla o filho, porque ela ensina a ele o que ele tem que fazer. Uma mãe mais relapsa ou muito compulsiva, que às vezes a mãe, ela é amorosa, mas ela é compulsiva. Então, até ela preparar, eu não posso deixar o mamá quentinho meia hora antes dele acordar, porque pode azedar o leite. Então, ela é tão perfeccionista que ela vai preparar o mamá quando a criança acorda. E também não o acorda, porque acordá-lo vai atrapalhar o descanso dele e o repouso dele no sono. Então, que quando a criança dá o sinal, é aí que ela começa a preparar a mamadeira para que o leite não azede. Aí ela demora. O que a criança faz? Chora mais. Aí ela vai dizer, nossa, eu estou fazendo meu filho sofrer, etc. Mas ela está ensinando o filho. Então, no caso, ela controla o comportamento do filho de balbuciar e parar. Deu a mamadeira. De balbuciar, choramingar, chorar, berrar. A perfeccionista que atrasa lá para o leite não chegar azedo. Não chega azedo enquanto substância, mas chega azedo porque ela demora. É um azedo simbólico, né? Agora, então, nessa relação, pegando esse exemplo entre a mãe e o bebê, você está dizendo assim, é possível, então, uma relação de controle que não seja nociva. Nesse caso, né, a mãe responder ao controle do bebê é saudável, garante aí a criança bem alimentada, né? E a mãe também se sente bem pelo crescimento da criança e tudo mais, né? Agora, se a gente, então, conhece, né, passa a ver que seria possível, e eu acho que é até mais agradável essa forma de controle, né? Por que a gente ainda vê tanto a punição sendo aplicada ainda de uma forma tão massiva? Por que a gente vê o controle coercitivo mais evidente e mais forte sendo feito da forma, né, com a apresentação dos aversivos? Se a gente tem uma alternativa que talvez fosse mais agradável.
É uma boa pergunta e tem vários níveis também para a gente responder a isso, não é? Primeiro, porque a sociedade aprende a punir. Ninguém reclama do que está bom, reclama do que está ruim. A professora não reclama do aluno que se senta quietinho, faz a lição, ela corrige, ele tira 10. Ela não reclama dele. Mas ela faz uma coisa terrível. Ela o elogia e o promove. E ao elogiá-lo e promover, ela cria um dependente de 10. Ele não pode tirar menos que 10, nós já falamos disso. E ela também cria na criança alguns problemas de comportamento. Ele presta demais atenção na aula. Ele corre o risco de ser indelicado com os amiguinhos que estão conversando. Então ele vira inimigo do colega. E não aliado do colega no ambiente em que a autoridade é a professora. Então ele começa a ser rejeitado pela classe. Quando ele tira 10, o pessoal começa e o cordão dos puxa. Bom, aumenta cada. Bom, então ele é excluído, ele fica escravo do 10, ele não aprende a brincar no recreio porque os coleguinhas não gostam dele, ele é o chato. Tudo por reforço positivo. Então, veja bem, por que a punição é tão comum? Porque existem hábitos culturais que não descrevem como controle coercitivo o que parece ser controle positivo. Então, nesse exemplo, a professora está replicando o esquema que existe na sociedade. O melhor tira nota mais alta. O melhor é promovido na empresa e ganha mais. Como se isso fosse bom. É bom até um certo ponto. Mas esse menino, ele vai ser isolado, ele vai ser tímido em situações fora, ele não vai aprender a jogar futebol, ele vai ser ridicularizado, ele só vale com papel e nota na mão. Então, estou começando a responder. Há hábitos que fazem com que cenas de controle coercitivo, que a gente podia chamar de punição, então dar um 10 é punição, se você analisar a função que ela tem, sim. Pelo desastre que ela provoca. Bom, mas a punição, veja bem, ela lida com os desconfortos do outro. Quem é o outro? O poderoso. O desconforto do poderoso. Então, a criança fala alto na sala de aula, a criança não obedece aos pais em casa, o operário chega 10 minutos atrasado porque o ônibus atrasou. E todos são punidos porque fizeram algo que incomoda o poder. E o poder está legitimado para punir. Então, a punição é ensinada para os que têm poder. Poder não é ser rei. E se fosse só rei que pune, tá bom, porque temos poucos reis no mundo. Mas qualquer um é rei em seu pequeno mundo. Então, o pai, que é humilhado na fábrica, ele é rei sobre o filho e sobre a esposa submissa. Bom, então vamos voltar, né? Então, se nós pegarmos desse ponto de vista, a punição é autorizada e valorizada. Me incomodou, eu puno para parar de me incomodar e chamo a isso de educação. De desenvolver bons modos, de ser estudioso, de ser dedicado à empresa, de vestir a camisa da empresa. E aí a punição beneficia quem pune e não quem é punido. Perfeito. Você concluiu. Tá. Certo? Então, nesse sentido, existe o outro lado, que é o que Skinner chama a atenção. Vocês já receberam um texto do Skinner, traduzido pela Maria Luísa Guedes, uma contribuição maravilhosa que ela me deu para preparar as aulas. Chama live, né? Não é aula, chama live, né? Mas ela me deu, né? Em que o Skinner diz o seguinte: e da mesma forma que eu ensino punir, eu ensino as pessoas a aceitarem a punição. Então, isso que é o pior, que eu aprendo a punir e você aprende a apanhar. Mas por que eu apanho? É porque eu sou menos poderoso. Então, veja bem, existem as seguintes condições. O controle aversivo, ele pode levar
Assim como o controle positivo, ele pode levar ao autocontrole. O autocontrole é quando eu desenvolvo um repertório de fuga e esquiva que me beneficia. Eu quero controlar meu peso e tem muito doce em casa. Se eu comer o doce, eu gosto. Se eu não comer, eu não gosto. Então, eu troco o não gostar de curto prazo, não como, pelo bem-estar físico, que é médio e longo prazo. Isso é autocontrole. Se você vê, é um controle coercitivo, que eu me imponho. Quer dizer, você perde o positivo para ganhar, de imediato, para ganhar o positivo a médio prazo, que é a saúde estável. E pode ser também, o autocontrole pode ser quando eu aceito o aversivo porque eu quero ter ganhos a longo prazo. O que é um aversivo comum? Todo mundo cita. Estudar. Então, eu estudo, é chato. Depois eu vou falar por que é chato. É chato, eu estudo. E porque eu estudo, eu tenho um diploma. E porque eu tenho um diploma, eu tenho mais possibilidades, etc. na vida. Não é tão linear assim, mas vamos dizer, é melhor saber do que não saber e ter escolaridade do que não ter escolaridade. É melhor do que não ter, mas também não resolve numa sociedade competitiva. Né? Mas, então, nesse caso, eu pego o que me faz sofrer, que é estudar. Então, eu trago para mim algo aversivo a curto prazo, para que a médio prazo eu tenha melhores condições de sobreviver numa sociedade competitiva, que exige diplomas, etc. Né? Então, mas em ambos os casos, no autocontrole, as respostas são de esquiva. E, nesse caso, eu ganho a médio, longo prazo. Então, esse autocontrole, eu diria que é um repertório fuga-esquiva que tem benefício para a pessoa. O nosso colega psiquiatra, agora estou escapando o nome dele, perguntou, né, quando você leva um aluno a gostar de estudar? Bom, através de reforço positivo. O Skinner fala, as pessoas se sentem naturalmente reforçadas por descobrir, por fazer funcionar. Então, você pega uma criança, normalmente, ela pega um caminhãozinho, ela empurra o caminhãozinho. Se o caminhãozinho for para frente, ela está reforçada. Não precisa dizer, oh, que gracinha, você vai ser um grande piloto de Fórmula 1. Pais ambiciosos. Você vai ser motorista de caminhão, você vai conduzir escaneavados com carreta nas estradas. Não precisa nada de reforço arbitrário, o reforço natural de que ele empurrou e o carrinho foi, já reforça. Né? Agora, existe a submissão. A submissão também envolve um autocontrole. Você aguentar a opressão. Sim. Mas a submissão é um conjunto de comportamento de fuga e esquiva que favorece o controlador, não a mim. Então, eu tenho que ter um autocontrole para não mandar para... Quem me humilha, quem exige exageradamente, quem cobra, eu me submeto. Então, é um repertório que favorece o outro. Esse causa sofrimento. Às vezes, eu posso mudar de submissão para uma relação de igual para igual e, às vezes, eu não tenho possibilidade disso. E tem muitas vezes a submissão sem que a pessoa perceba o controle que é exercido, né? Simplesmente... Essa é aquela história de que ele aprendeu que o outro tem direito de punir e ele tem obrigação de obedecer. Só que a palavra, outro tem direito de punir, outro tem direito de me orientar, de mandar em mim. Por que ele manda em mim? Porque ele tem dinheiro, eu não tenho. E eu preciso do dinheiro que ele me dá. Então, existe aí. Existe a fuga esquiva simples, que é a condição que eu estou onde eu evito ou eu fujo de condições aversivas, que pode ser autocontrole ou submissão. E existe o que é mais importante, mas que a sociedade não ensina, é o contracontrole. O contracontrole é também um comando de fuga esquiva. É também um comando de fuga esquiva. Só que ele visa a
mudar o controlador. Esse que é o ponto. Mas é fuga esquiva? Sim, é fuga esquiva por quê? Porque estão me colocando uma condição adversa. Mas eu tenho que aprender a exercer um contra-controle e mudar a fonte de controle. Esse seria o ideal, mudar a fonte de controle. Um exemplo de contra-controle que é, infelizmente, temporário é a greve. O meu chefe precisa da produção e do dinheiro da produção. Então, eu fico em greve e não faço a produção. Então, ele discute e tal e aumenta 50 centavos o meu salário. É um contra-controle, mas ele é um contra-controle pela força e não pela mudança do controlador. Se você tirar a força, o controlador volta a controlar você. Então, aí que entra a análise do comportamento. E a minha proposta, a gente tem que falar de propostas, né? A proposta, ela envolve o seguinte, ensinar os princípios como eu estou ensinando para vocês em talvez longas palavras, 1 hora ouvindo, talvez sejam longas palavras, mas vamos dizer, passo a passo. Uma criança não aprende tabuada do 2, do 3 até do 9? Aprende. Por que não pode aprender o que é reforço positivo, o que é componente de fuga esquiva? Pode aprender. Nós trabalhávamos numa instituição em São Paulo, eu era professor da área de indivíduos com déficit de aprendizagem e desenvolvimento atípico. No caso, mais desenvolvimento atípico. Beber água aqui é esquiva, é fuga. No caso, como eu sinto a garganta seca, a presença do alérgico está aqui. Então, tomar um golinho de água é fuga. Se eu disser assim, bom, se eu continuar falando, eu estou indo bem, eu posso começar a tossir, então nesse caso seria esquiva. Antes de começar, mas no caso é fuga, né? Bom, em suma, é isso, né? Mas voltando, né? Havia as assistentes que eram basicamente faxineiras, empregadas domésticas que foram contratadas pela instituição, era uma instituição de crianças com déficits acentuados de desenvolvimento. Eu falo criança, mas tinha até pessoas de 20 anos. E começamos a ensinar os princípios para essas atendentes, para elas executarem os programas de reforçar os adequados, ignorar os inadequados e desenvolver adequados e incompatíveis. Bom, isso, princípios de comportamento. Elas foram aprendendo aqui. Extremamente criativas. Nós demos para elas uma prancheta com papel para elas anotarem as frequências, os comportamentos que ela chamou de indesejável, indesejado, qual que foi desejado. Você acredita que uma delas disse, mas com a prancheta eu não consigo me mobilizar com as crianças. Aí ela não entregava uma folha com os registros, ela entregava um esparadrapo grosso, largo, não, grosso não sei, largo, ela colava no braço, na mão no braço, e ela ia marcando. Ela ia marcando, essa era a folha de registro. Então, veja a criatividade. E elas começaram a boicotar a chefe, que era muito agressiva com ela. Nós não orientamos isso. A coordenadora era agressiva, estúpida com elas, seres inferiores. Então, toda vez que ela gritava e dava uma ordem, elas não obedeciam. E combinaram entre si, de tal forma que a mulher a senhora perdeu o controle do grupo e pediu demissão. E uma chegou a declarar, bom, isso elas fizeram por uma generalização que elas aprenderam a fazer com as crianças. E uma delas é o seguinte, meu marido está muito melhor comigo. Toda vez que ele grita comigo, eu ignoro. E quando ele se aproxima de uma forma mais cuidadosa, eu sorrio, eu falo com ele, etc. Olha que coisa maravilhosa. Bom, muito legal, né, Hélio? Ó, nós temos 5 minutinhos antes de encerrar sua fala, né? Isso. Então, acho que a gente poderia frisar algumas coisas que vão ser relevantes para ser retomadas na semana que vem. Então, uma das
Uma das coisas que você está dizendo, eu acho que é muito interessante assim, a importância da pessoa, né, entender, aprender o conceito, o princípio. Porque talvez se você só tivesse ensinado essas cuidadoras a dar um xizinho, fazer um desenhinho a cada emissão do comportamento, porém sem elas saberem o princípio do reforçamento positivo, talvez elas não teriam conseguido generalizar para outros contextos, assim como a extinção, a chefe, ao marido, nos Isso. momentos adequados, né? Perfeito, perfeito. Então, esse é um conceito importante. Eu quero mostrar que criança que aprende tabuada aprende princípios. Princípios quer dizer um conceito amplo e para cada caso você tem que adaptar o conceito àquele caso. Então você tem que ter uma capacidade de ser sensível ao que faz bem e ao que faz mal para o outro. Então, não é só ensinar a reforçar. Porque quando um político sorri para mim, eu quero meter a mão na cara dele. Porque eu sei a intenção dele, mas isso é óbvio. Ele não está sorrindo porque me ama. Mas, quando você é sério nos princípios, para você saber o que reforça o outro, você precisa descobrir o outro. O que é importante para ele, o que é ruim para ele, e para cada um é uma coisa. É aquele problema, né? Eu não sei o que eu vou dar de presente para minha namorada. Pô, como? Você namora e não sabe o que é gratificante para ela? Então você não observa ela, você percebe? Então não é só ensinar o princípio, é ensinar uma relação humana. E se não Observa. tiver relação humana, você não consegue reforçar. E às vezes você está reforçando, está punindo. Aquele pai do abacate, ele estava judiando e maltratando o filho. Embora estivesse dando exemplos de dar reforço para a professora, bajular a professora, e exigir dele letra bonita. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, quando a gente tem que responder quanto é 5 vezes 5, é fácil, é 25. Mas eu não sei como é que escrevo 25 com letra bonita. Eu crio um problema para o meu filho. Bom, olha, é tão gostoso falar com vocês. Mas olha, calma. Nós estamos já dando passos, hein? É ensinar as crianças os princípios. E eu Isso. tornaria parte obrigatória do currículo análise do comportamento. Desde o prezinho. Desde o prezinho, por que não? Desde o prezinho. Imagine como as pessoas teriam acesso a informações que poderiam torná-las melhores. Porque hoje elas não se tornam melhores porque elas não têm acesso à informação. E também não se defendem melhor porque não sabem como é que é exercido o controle. Então, elas dizem assim, eu fui agradado, eu fui elogiado, e do que eu estou reclamando que eu sou ansioso? Do que eu estou reclamando? Meu querido, você foi exigido, você não foi elogiado. Com o quê? Com elogio. Mas eu vou falar mais de reforço positivo, porque é um mundo maravilhoso. E cheio de nuances, né? Porque para a gente entender se de fato tem a função de reforço positivo ou de controle aversivo, é bem refinado para a gente descobrir, né? E isso nos ensina a prestar atenção no outro. Isso vamos dizer, um inimigo da individualidade e individualismo. Já é um começo. Tem mais soluções para o ser humano. Mas vamos falar semana que vem de novo? Vamos falar semana que vem, então, sobre esse projeto aí, essa proposta de ensinar desde as crianças aí, incluir na educação, né, infantil, aprendermos sobre princípios, né? Tem uma Semana que vem, mesmo horário? semana que vem, mesmo horário, 18 horas. Quem assistir a todas ganha um beijo no final da série do Ser Amado. Ok. Tá? É reforço positivo isso? Deverá ser. Deverá Deverá. ser. Deverá ser. Então, tá bom. Continuamos na semana que vem. Valeu. Obrigado, Marília. Obrigada, Hélio.